A lei que institui o direito a alimentos gravídicos à mulher gestante foi introduzida no ordenamento jurídico em 2008, mas ainda é pouco conhecida e os direitos por ela assegurados, pouco exercidos. A mãe, mesmo durante a gestação, tem direito de receber pensão alimentícia. Na legislação, trata-se dos alimentos gravídicos, que garantem a ela valores necessários para uma gravidez tranquila. A Lei 11.804 de 2008 disciplina o direito de alimentos da mulher gestante. O dinheiro deve ser usado para cobrir despesas do período de gravidez, inclusive as referentes à alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis. Convencido de que há indícios de paternidade, o juiz pode fixar o pagamento de alimentos gravídicos, que vão durar até o nascimento da criança. Os valores devem ser custeados pelo futuro pai. A Constituição Federal assegura em seus direitos fundamentais a vida, saúde e alimentação. E a lei veio como um meio para garantir e assegurar os cuidados básicos necessários para uma gestação saudável. Após o nascimento da criança, os alimentos gravídicos são convertidos em pensão alimentícia em favor do menor, até que uma das partes solicite a sua revisão. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Marcelo Batista, que é especialista em direito de família. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. A gente já viu alguma coisa aí na reportagem da Evelyn, né? Mas é bom a gente reforçar, porque muita gente não conhece que tem esse direito, não é? Realmente, a lei dos alimentos gravídicos, apesar dela ser de 2008, ela é pouquíssimo exercida nos tribunais atualmente. As mães grávidas acham que só vão receber a pensão após o nascimento da criança, não é a maioria? Exato, e é um engano, né? Porque a lei assegura os alimentos gravídicos desde a concepção até o nascimento da criança. Em que período? Assim que a mulher fica sabendo que está grávida, ela já pode pedir? Exato. A partir do momento que se tem um exame de gravidez positivo, né, ela já pode fazer o pedido para o genitor, né? E caso ele não venha a pagar espontaneamente, deve ser feito o pleito em juízo, né, para o pagamento dos alimentos gravídicos. E quais despesas são cobertas por esse tipo de pensão? Interessante a pergunta. No artigo 2º da lei, ela trouxe um rol exemplificativo de despesas, mas ela enumerou desde despesas no tocante a consultas, acompanhamento psicológico, até mesmo alimentação especial, chegando inclusive às despesas do parto. Então, todas as despesas que compreendem essa gestação e o parto são compreendidas pelos alimentos gravídicos. E aí o juiz utiliza essa lista, essa requisição, tudo isso que a criança precisa enquanto ainda está em gestação, para poder estipular o valor? Correto. E também é utilizado como parâmetro essa necessidade da mãe, bem como essa possibilidade do pai, da mesma forma que nós utilizamos na fixação dos alimentos definitivos, né? O que nós chamamos de binômio necessidade e possibilidade. Só o pai que é responsável por esse pagamento? Não, temos precedentes no qual os avós paternos foram obrigados a fazer o pagamento, tendo em vista a impossibilidade do genitor de fazer esse pagamento desses alimentos gravídicos. Existe algum prazo para ajuizar a ação? Porque, de repente, uma mãe que já está prestes a ter o bebê aí, e esse tempo que ficou para trás, ela pode receber, ela pode ajuizar quando estiver no sétimo, no 8º mês de gravidez? Sim, pode sim ajuizar a qualquer tempo até o momento do parto. Logo depois que a criança nasceu, quem tem legitimidade para pleitear já não é mais a mãe, e sim a criança representada por sua mãe. Então, os alimentos gravídicos são devidos exatamente até o momento do nascimento com vida dessa criança. Como é feito o pedido e como se faz a prova? Porque depois que a criança nasce, se faz um exame de DNA muito facilmente. E antes, na gestação também é possível, mas com um pouco mais de dificuldade. Como é que se faz essa prova? Aí que a lei traz o seu diferencial. Ela vem nos falar que bastam meros indícios da paternidade. E esse conceito de indícios é extremamente amplo. Pode ser uma foto, pode ser uma troca de e-mail, uma conversa por WhatsApp, que o juiz chegue à conclusão de que houve essa conjunção e que daí adveio, né, a concepção dessa criança. Então é um rol extremamente amplo de indícios, não precisa de uma prova concreta.
E daí o pai, o suposto pai, ele paga essa pensão até ser possível fazer um exame, é isso? Isso, ele paga, né, até o nascimento com vida da criança. Quando essa criança nasce, que é possível se fazer esse exame e aí sim vai se aferir a real paternidade. Agora, caso ele não seja o genitor e essa mãe tenha agido de má fé, aí essa mãe pode ser condenada a restituir esse valor, inclusive até mesmo danos morais. Agora, quando essa mãe não agiu de má fé, entende-se que esses alimentos são irrepetíveis, ou seja, ele forneceu, mas não teria direito de reaver esse valor. Tá ótimo, doutora. A gente ainda tem algumas perguntas para serem feitas sobre esse assunto para o senhor. Eu só peço um minutinho, a gente vai para o intervalo e já volta. Ok. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Marcelo Batista, que é especialista em direito de família e hoje fala conosco a respeito dos alimentos gravídicos. Alimentos gravídicos, para quem não assistiu o último bloco, né, doutora, aquele devido no período de gestação da mulher para custear as despesas com criança, com parto e tudo mais que ocorra, não é? Correto. Vamos supor que a mãe conseguiu esses direitos gravídicos, recebe. O que acontece após o parto? Após o parto, se essa criança nascer com vida, esses alimentos são convertidos em alimentos definitivos e eles irão perdurar até que o genitor ou a genitora ingresse com uma ação revisional de alimentos para readequar. Já que os alimentos gravídicos eles são para compreender nessa parte da gestação, alimentação, parto, pode ser que quando a criança nasça acabe aumentando essas despesas e com isso, através da ação revisional de alimentos, visa readequar. Se essa criança não nascer com vida, aí sim, né, busca-se a extinção desses alimentos. Tá ótimo. Muitas vezes a mulher grávida não sabe por onde começar, não sabe nem que tem esse direito de ter parte dos custos custeada por estes alimentos gravídicos, né? Onde ela procura? Qual o primeiro passo da mulher para, já que ela não conseguiu, vamos supor que ela não consiga com o pai da criança espontaneamente esse custeio, na justiça, como ela faz? O primeiro passo seria procurar um advogado ou então através da Defensoria Pública, né, visando intentar uma ação de alimentos gravídicos, no qual esse genitor, possível genitor, ele não vai ser convidado, e sim ele vai ser obrigado a fazer esse pagamento, sob pena das sanções legais. Caso o homem não pague o que foi estipulado, acredito que não deva, o que acontece com ele? Sofre alguma sanção? Com certeza, as mesmas combinações legais que são derivadas da pensão alimentícia, tais como prisão, tais como penhora de bens, negativação do nome, todas as formas coercitivas de se obrigar os alimentos definitivos também podem ser utilizadas aí para o pagamento dos alimentos gravídicos depois de fixados pelo juiz. Primeiro é feita alguma tentativa de acordo com a criança, com o pai da criança, né, o suposto pai, quando não paga, ou já se aciona de imediato? Não, na verdade, quando é levado principalmente a juízo, né, o juiz ele já fixa desde logo os alimentos, que nós chamamos aí de alimentos provisórios, né, que visam justamente já dar efetividade, até mesmo porque, devido à morosidade do judiciário em alguns casos, poderia acontecer de quando fosse deferido os alimentos, essa criança já, inclusive, ter nascido. Então, a ideia é justamente essa, de se fixar desde logo os alimentos e já obrigar esse possível genitor a fazer o pagamento. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Acredito que muita gente não sabia, né, que tem esse direito e agora sabe. Obrigada. Obrigado. Até uma próxima.